Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos muito a presença de todos aqui que atenderam ao nosso convite para conhecer, ou para quem já conhece, ouvir novamente a intrigante história de Gregor Samsa. Queiram, por favor, ficar à vontade e disposto para conhecer os detalhes dessa transformação. Não pouparemos nosso maior empenho, de corpo e alma, para poder tocar-lhes a ponto de também saírem daqui transformados pelo arrebatamento que o teatro oferece em razão e prazer. Alguém está tenso, preocupado, com vontade de fazer xixi? Não, ótimo. A chave, por favor. Não se preocupem, o problema é conosco. Se a porta se abre no meio do trabalho, os atores desconcentram. Todos prontos? Então vamos começar. Que tal se eu continuasse dormindo mais um pouco? E esquecesse todas essas tolices? Ah, meu Deus. Que profissão cansativa que eu escolhi. Entra dia, sai dia e eu viajando. Seria muito melhor trabalhar na sede. Agora, além das canseiras da viagem, eu tenho que me preocupar com trocas de trens, refeições ruins e irregulares, um convívio humano que sempre muda, jamais perdura ou se torna caloroso. O diabo que carrega tudo isso. Os outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém. Quando volto no meio da tarde para transcrever as encomendas obtidas, esses senhores ainda estão sentados para tomar o café da manhã. Tentasse eu fazer isso com o chefe que tenho. Se não me contivesse por causa dos meus pais, eu teria pedido demissão há muito tempo. Teria postado-me diante do meu chefe e dito tudo o que sinto do fundo do coração. Ele iria cair de sua banca. Também é engraçado como toma assento nela e fala de cima para baixo com os funcionários, que, por sinal, tem que se aproximar bastante por causa da surdez do chefe. Bem, ainda não renunciei com completa esperança. Ainda tenho que juntar um dinheiro para pagar as dívidas dos meus pais. Isso deve demorar uns 5 ou 6 anos. Então pedirei demissão sem falta. Chegará o dia da grande ruptura. Por enquanto, porém, eu tenho que me levantar, pois o meu trem parte assim. Eram 6h30 e os ponteiros avançavam calmamente. Já se passava meia hora. Se aproximava de 1/4. Será que o despertador não havia tocado? Acorda! Gregor, é 6:45. Você não vai partir? Sim, mãe, eu vou me levantar, obrigado. Gregor, o que há? Gregor! Gregor, você está bem? Precisa de alguma coisa? Eu já estou pronto. Gregor, abra! Eu suplico! 7 horas. 7 horas já. E essa neblina. Antes do relógio soar 7:15, eu tenho que ter deixado por completa a cama. Pois certamente virá alguém da firma perguntar por mim. Afinal, ela abre antes das 7 horas. Bom dia. O gerente em pessoa! Por que eu tenho que trabalhar numa firma onde a mínima omissão se levanta logo a máxima suspeita? Será que todos os funcionários são, sem exceção, vagabundos?
Será que não há possibilidade de haver um funcionário leal e dedicado, porém impossibilitado de abandonar a sua cama? Não bastava mandar um aprendiz, tinha que mandar o próprio gerente em pessoa, tinha que envolver toda a minha família. Caiu alguma coisa lá dentro. Gregor, o gerente está aí. Gregor, o senhor gerente chegou e quer saber por que você não partiu no trem de hoje cedo. Não sabemos o que devemos dizer a ele. Portanto, faça o favor de abrir a porta. Ele terá a bondade de desculpar a desarrumação do quarto. Será que não vê que não estou bem? Bom dia, Sr. Sansa. Ele não está bem, acredite em mim, seu gerente. De que outro modo o Gregor perderia um trem? Esse moço não tem outra coisa na cabeça que não seja firma. Esperemos que não seja nada grave. Por outro lado, eu tenho que dizer que nós, os homens do comércio, feliz ou infelizmente, como se quiser, precisamos muitas vezes superar um pequeno mal-estar. Gregor, o senhor gerente pode entrar no quarto? Senhor Sansa, o que está acontecendo? O senhor sempre encher em seu quarto, responde somente sim ou não, causa preocupações sérias e desnecessárias e descumpre suas obrigações de modo irregular. Eu estou totalmente perplexo. Falo em nome de seus pais e de seu chefe e peço-lhe uma explicação de imediato. Nosso chefe, em verdade, disse hoje de manhã possíveis explicações para as suas omissões. Ele dizia a respeito dos pagamentos que lhe foram confiados. Eu empenhei minha palavra de honra a respeito de que essas explicações não poderiam estar corretas. Porém, vendo essa sua obstinação, perco total o sentido de... Perco total a vontade de interceder pelo Senhor. O seu emprego é de longe o mais seguro. Ultimamente, seu rendimento tem sido muito insatisfatório. Não é época para fazer negócios excepcionais, isso concordamos. Porém, época para fazer negócio algum, Sr. Sansa. Não existe, isso não pode existir. Vocês entenderam alguma coisa do que ele disse? Talvez estejam tentando fazer de bobo. Pelo amor de Deus, ele não está bem. Gretchen, vai correndo ao médico. Era uma voz animal. Busca que é ele também. Veja, ele está abrindo a porta. Sai, 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 sai. Onde está o senhor gerente Gregor Sansa? Ninguém vai acreditar no que aconteceu. Na verdade, nem mesmo eu acreditaria. Gregor Sansa, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Como? Como que isso iria acontecer? Aquela manhã chuvosa, cheguei no escritório, monitorei todos os funcionários. Menos Gregor Sansa. Ele não havia aparecido. O chefe me disse, Vá até a casa dele e descubra o que se passa. e foi isso que eu fiz. Peguei minha bengala e fui até a casa dele. Chegando lá, a família disse-me que Gregor Sansa não havia saído do quarto, que já haviam me chamado. Eu esperava que não fosse nada grave. Por outro lado, tenho que concordar que nós, os homens do comércio, felizes ou infelizmente, temos muitas vezes que superar pequenos mal-estar. Daquele quarto, eu ouvia sons que eu não conseguia entender. E de lá,
de lá saiu um monstro e vinha de minha direção, como se quisesse dizer algo. E cada vez ele ia chegando mais perto. Mais perto! E mais perto! Ah! Calma! Mantenha calma, eu exijo. Comporte-se dignamente. Eu vou Senhor. buscar um copo d'água. Senhor, acho que Gregor Samsa não irá mais comparecer ao serviço. Algum problema? Não, senhor. É O uma, que estou esperando para voltar ao trabalho? é uma peça que precisamos substituir. Uma peça que precisamos substituir. Então, o que estou esperando para voltar ao trabalho? Despertei daquele desmaio. Tateava com minhas antenas, que aos poucos aprendi a manejar. Minha perna esquerda era uma longa cicatriz. Uma de minhas muitas pernas gravemente ferida se arrastava sem vida atrás das outras. Era quase um milagre, tá? De que só uma fora lesada. Ah, encontrei o motivo do cheiro que me atraía. Comida. Leite. Eu adoro leite. Adorava. Que nojo. O primeiro dia depois passei em estado de apreensão total. Pensava em minha família, que toda a vida boa que devia proporcionar-lhes iria acabar. Como será daqui em diante? Naquele dia, misturado com aquela noite, com aquela fome, descobri um lugar novo para ficar naquele quarto, que já era meu há 5 anos, debaixo do sofá. Ah, é pequeno, meu corpo mal cabia completamente nele, mas eu adorava ficar ali prensado, naquele canto um pouco. O meu pai costumava ler o jornal em voz alta para que minha mãe pudesse ouvir. E às vezes a minha irmã também. Mas dessa vez eu não ouvi som algum. Que vida tranquila minha família levava. Engraçado como as coisas de repente mudam. Não sei porquê, tomei à frente os cuidados com o Gregor. A primeira vez que entrei em seu quarto depois que... Santo Deus! Em algum lugar ele tem que estar! Tive que aprender o que ele gostava de comer. Minha irmã, minha bondosa irmã. Controlar a ânsia, o nojo. Cheguei a levar em seu quarto uma porção de coisas de comer. Restos de comida, até podre. E não é que ele gostava? Ao ver a minha irmã, eu tinha vontade de sair debaixo daquele sofá e conversar com ela. Era eu quem alimentava Gregor todos os dias. Precisava poupar meus pais e a integrada não era paga para aquele tipo de serviço. Eu queria tanto falar com a minha família, mas tive que me contentar apenas em ouvi-los. Basta uma simples caminhada pela casa para eu ficar com falta de ar. Sofro de ar. Mas também eu acho justo colocar uma menina para ganhar dinheiro. Gretchen tem só 17 anos. Ajuda na casa. Tem tanto jeito para tocar violino. Tenho certeza que se fosse em outra situação, Gregor jamais deixaria que passássemos por essa dificuldade. Ah, meu menino, queria tanto vê-lo. Gretchen, toda vez que entra em seu quarto, coloca uma cadeira em frente à janela. Ela diz que ele fica por lá, horas e horas. Deve sentir tanto. Depois da falência dos negócios de meu pai, jamais podia imaginar que viesse uma desgraça pior. Depois que meu pai faliu, Gregor assumiu todos os compromissos financeiros da casa. Mas a partir de agora, como será? Meu pai está velho, minha mãe está doente. Sequer consegue passar de um cômodo para o outro sem ficar ofegante. E Gretchen? Olha, Gretchen tem apenas 17 anos. Deve dedicar-se inteiramente ao violino.
Sempre quis que Gretchen estudasse violino, que fosse para o conservatório. Às vezes, até conversávamos disso durante o jantar. Mas tudo não passava de sonhos. E mesmo sendo sonhos, os meus pais não gostavam de conversar sobre o assunto. Precisei falar várias vezes, um pouco para eu mesma com a fé da situação. Outro tanto, minha mulher não entende, não está acostumada com questões financeiras. Eu tinha reservado um pequeno dinheiro, um recurso. Até então ninguém sabia. Além desse valor, reservei parte do salário que Gregor me entregava mensalmente para o sustento da casa. Nossa, se eu soubesse, talvez essa dívida pudesse ser diminuída em pouco tempo. Deixa pra lá. Agora eles têm que se preocuparem. Esse dinheiro não é o suficiente para que possamos viver de renda. Ao mesmo tempo, é bom que seja usado para uma emergência. Estou velho, tanto gordo e enferrujado, mas creio que vou trabalhar. E creio que vocês duas, de alguma forma, também precisam. Ah, meu menino Gregor, meu primogênito, assumiu com coragem seu trabalho. Sustentou a casa nesses 5 anos, mas era um pouco sonhador. Realizava coisas muito difíceis. Que a irmã fosse estudar no conservatório. O que ele está fazendo outra vez? Eu me lembro quando os nossos olhos, com o tempo, nós vamos. Vocês não sabem o que é de um momento para o outro, ver seu filho transformado em algo repugnante, repulsivo, algo inválido. Gregor. Sempre quis que sua irmã estivesse no conservatório. Ora essa. Depois sua irmã vai querer mesmo e não teremos como pagar. Se ao menos eu pudesse agradecer tudo que Gretchen fez por mim. Depois, com o tempo, não conseguia mais entrar no seu quarto. Corri imediatamente para a janela. Você fazia barulho! Me assustava! Parecia de propósito! Basta! Chega esse sofrimento todo! Também não precisa ficar remendo as dores, né? Por favor! Nós não somos obrigados a suportar essa ladainha! Olá! Como não fomos devidamente apresentados, eu mesma me apresento. Sou a mulher do quadro, uma bela e requintada senhora que foi maldosamente recortada de uma luxuosa revista e pregada aqui, na parede dessa espelunca. Minha vida era estática, concordo, porém refinada. Embora eu deva admitir que os acontecimentos ocorridos aqui ultimamente sejam fantásticos. Mas vamos resumir a história para não ficar muito choro. Gretchen, a irmã de Gregor, com o passar do tempo, foi cansando-se daquela situação. Quando entrava no quarto para arrumá-lo, corria para a janela para tentar controlar o nojo. E claro que se fosse eu, faria a mesma coisa. Ou até pior. Sorte, pensava eu, que estou no alto, a salvo. Mas Gregor, com o passar do tempo, foi cansando-se da janela e descobriu que com sua nova condição podia fazer passeios pelas paredes do quarto. E não só na parede, pois um dia ele passou pela bordinha da minha moldura e deixou ali a sua marca. Nojento. Mas enfim, ao ver aquela nova diversão de Gregor, Gretchen resolveu retirar do quarto todos os móveis para facilitar a locomoção do bicho no espaço. Mas no meu entender, Gretchen, na verdade, começou a tomar decisões em função de um poder crescente que ela foi adquirindo sobre Gregor e sobre a casa. Minha filha, que é responsável pela arrumação do quarto. Eu e meu marido, no começo, não tínhamos coragem de chegar perto. Era uma situação meio difícil para o pai, a mamãe. Gretchen, toda vez que entra em seu quarto. Gretchen, quando entra em seu quarto. Gretchen, toda vez que entra em seu quarto, eu espero do lado de fora, ansiosa, para saber como o Gregor está, se comeu bem. Eles sempre têm argumentos para evitar essa aproximação. Eu sou proibida de vê-lo. Deixe-me ver, Gregor! Ele é meu filho infeliz, vocês não entendem que eu preciso vê-lo? Minhas palavras e os meus acessos de loucura eram em vão. Mamãe sempre sabe como cuidar de um filho, melhor que qualquer um.
inevidente da situação e quão complicada ela possa ser. Determinada em sua decisão, um belo dia em que o pai não se encontrava em casa, a irmã decidiu retirar os móveis do quarto. Até pensou em pedir para a empregada, mas desistiu da ideia. A vergonha de Gregor era da família. Restou então pedir ajuda à mãe. Primeiro, Gretchen entrou em seu quarto. Eu entrei rapidinho, estava ansiosa para vê-lo, mas vou conseguir. Meu filho estava debaixo do sofá e havia um lençol cobrindo. Por que ele não aparece? Será que ele não quer me ver? Com muito esforço, mudamos o armário de lugar, mas pensei, se não fosse melhor deixar no mesmo lugar de antes, talvez Gregor pudesse achar que tivéssemos perdido a esperança de uma melhora, ou então que ele não estivesse mais por lá. Conservaremos então o quarto do mesmo jeito que está. Gretchen não deu atenção à opinião de sua mãe e começou a retirar os móveis do quarto. A ideia de ter mais espaço no quarto-toca era tentador para Gregor, mas ao ouvir as palavras de sua mãe e os sons dos móveis sendo arrastados, Gregor lembrou que tudo de precioso e importante estavam dentro de seu armário e escrivaninha, que tudo pelo que ele havia batalhado todos aqueles anos estava indo embora. Pobre coitado, um monte de quinquilharias. Ele não sabe realmente que é luxo, e creio eu, nunca vou saber. Gretchen continuou com seu plano, parando apenas para uma respirada. E foi nesse momento que Gregor aproveitou para sair de seu esconderijo e ver o estrago que a irmã já tinha feito. Reparou que nada mais poderia ser salvo, até que ele pareceu olhar para mim e veio na minha direção. Eu tento entender o que se passou na cabeça de Gregor naquele momento. Afinal de contas, eu era a única coisa luxuosa, linda e requintada que sobrevoava no quarto. Mas convenhamos, por mais que eu gostasse de ser salva, Gregor não estava, como eu posso dizer, no seu melhor estado. Então, não pude deixar de sentir um certo asco em relação àquela coisa. Definitivamente não podia me sujar com aquela gosma. Mas isso não foi o pior. O pior de tudo é que Gregor, ao se empregar em mim, tapou toda a minha visão. O que aconteceu em seguida foram apenas barulhos. O passo de duas mulheres voltando, um barulho que pareceu um desmaio da mãe, sons talvez de passos da irmã desesperada. Gregor, nesse instante, desceu da moldura. Eu, desesperada, tentava limpar toda aquela gosma para poder ver quando ouvi um grito aterrorizante. E aquela foi a primeira vez que vi a irmã dirigir-se diretamente à criatura Gregor. Acredito que ela tenha ido pegar um remédio para acordar a mãe, já que depois do grito ouvi o barulho de vidro caindo no chão. Nesse instante eu consegui limpar o quadro e ver o estrago que Gregor já havia feito. A mãe desmaiada, a irmã em choque, Gregor ferido com estilhaços de vidro. Eu, tentando entender o que estava faltando, o pai batendo na porta da frente dizendo: "O que está acontecendo aqui?" O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui foram as primeiras palavras do pai. Foi Gregor que saiu do quarto e a mãe teve um desmaio, disse Gretchen. O pai, com uma expressão horrível, rebate: "Eu bem que avisei, mas vocês mulheres nunca ligam." Gregor olha para o pai olha para Gregor. Gregor olha para a porta do quarto e parece tão longe. Gregor prepara-se para uma fuga, mas não é compreendido pelo pai, que atende aquele gesto como ameaça. A torcida está ansiosa pelo desfecho do jogo. Gregor normalmente para o pai. O pai parece nervoso, com seu uniforme impecável, uma farda azul de botões dourados. O pai ensaia o movimento joga o chapéu sobre o sofá e avança ameaçadamente para cima do filho. Gregor parece perdido, olha para um lado, olha para o outro. A torcida vai à loucura. Gregor se levanta. Meu Deus! Ele ficou de pé de uma altura descomunal. A torcida faz ola! O pai começa a partida correndo atrás do filho. Gregor foge do pai, para um lado, para o outro, para a esquerda, para a direita, dá uma volta no sofá, outra volta, várias voltas. Gregor parece cansado. O pai também parece perder as forças. O pai para. Pega algumas maçãs na fruteira, arremessa uma, duas, três, quase arremessa com perfeição e acerta o dorso do filho. É Gregor no chão, parece perder a consciência. Apita o escritor o final do quarto ato.
maçã ficou alojada na carne de Gregor, Ah! como uma recordação visível, já que ninguém usou em removê-la. Parecia lembrar que, apesar de sua figura triste e repulsiva, era um membro da família. O mandamento do dever familiar impõe engolir a repugnância e suportar e nada mais. Parecia um velho inválido de guerra. Rastejar agora pelo alto da parede, estava fora de cogitação. A única compensação que teve foi a mudança de hábito quanto à porta do quarto, que agora à noite era permanecida aberta, embora Gregor, mergulhado na escuridão, não podia ser visto da sala. A família vivia a vida trabalhando. A irmã era vendedora, a mãe fazia costura, o pai auxiliar de serviços gerais num banco que nunca tirava seu uniforme de botões dourados. A economia doméstica tornou-se cada vez mais restrita. A empregada foi despedida. E uma faxineira vinha fazer serviços mais pesados. Quem nessa família, exausta e sobrecarregada, tinha tempo para cuidar de Gregor mais que o necessário? Embora a porta do quarto fosse mantida aberta à noite, o quarto permanecia no escuro e Gregor, mergulhado na escuridão, não podia ser visto da sala. Mas a maior queixa era o fato de não poder entrar no apartamento, agora grande demais para as necessidades. Bem, devagar e sempre as mudanças acontecem. A irmã agora já não tinha mais cuidado do que Gregor queria comer. Empurrava com o pé para dentro do quarto, na maior pressa uma comida qualquer. E à noite não se importava se a comida tinha sido tocada ou não. Arrastava para fora com uma vassourada. A limpeza do quarto era feita com a maior rapidez, sem a preocupação de que, com a pressa, sobrassem túpidos sujeiros espalhados pelo quarto. Vai limpar você se você faz melhor. Um dia a mãe resolveu fazer uma faxina com baldes de água. Sua filha ofendeu-se, e isso despertou uma imensa discussão com lágrimas, gritos, choros, súplicas e cenas entre todos. Gregor se doava alto de raiva por assistir aquele espetáculo. Aquela velha faxineira não tinha propriamente nojo de Gregor. Aquela velha de grande ossatura já tinha suportado muita coisa nessa vida. Usava expressões como: Vem um pouco aqui, velho bicho sujo. Ou, vejam só o velho bicho sujo. Gregor esboçou uma reação. Ao invés da velha ficar com medo, que nada. Levantou a cadeira para cima e ficou falando com a boca bem aberta. E se Gregor me assiste contra ela, certamente a cadeira desabaria-lhe nas costas. Gregor já quase não comia. Não sabia se o que sentia era tristeza. Seu quarto havia sido alugado para 3 inquilinos. Não suportava desordem e nem tralhas. Tudo precisava estar limpo. Eram elas que agora jantavam na sala e a família na cozinha. Naquela noite, depois de muito tempo, o violino soou. Se o violino incomoda, faço parar imediatamente. Pelo contrário, será que a senhorita não gostaria de vir tocar aqui, onde é muito mais cômodo e confortável? Oh, pois não. Senhora Sansa, eu exijo explicações. Declaro eu, levando em conta as condições reinantes nessa casa e nessa família, não vou pagar o mínimo que seja pelos dias que passei aqui. Pelo contrário, vou ver se não movo uma ação contra a senhora que seja bem fáceis de ser fundamentadas. Nós também rescindimos instantaneamente a locação. Lamentável, senhora Sansa. Mãe, se você acaso não compreende, eu compreendo. Não quero pronunciar o nome do meu irmão diante desse monstro. E por isso digo apenas o seguinte: precisamos nos livrar dele. Já fizemos de tudo que é humanamente possível para tratá-lo e suportá-lo. E acredito que ninguém pode nos fazer a menor censura. Você tem mil vezes razão. Precisamos nos livrar disso. Isso ainda vai matar a todos nós. Eu
Quando já se tem de trabalhar tão pesado como todos nós, não é possível suportar em casa mais esse eterno tormento. Eu não aguento! Mas filho, o que devemos fazer? Se ele ao menos nos entender, seria possível um acordo com ele. É preciso que isso vá para fora. É o único meio. É preciso eliminar do pensamento que esse monstro é Gregor. Como é que pode ser Gregor? Se fosse Gregor, ele já teria entendido que o convívio humano com seres assim não é possível e teria ido embora voluntariamente. Assim, não teríamos irmão, mas poderíamos continuar vivendo e honrando a sua memória. Mas como está? Esse bicho nos persegue, expulsa inquilinos, quer certamente ocupar o apartamento todo e nos fazer pernoitar na rua. Olha só, ele já começa de novo! Finalmente! Eu logo descobri que não podia absolutamente mais me mexer. Eu não me admirei com esse fato. Pareceu-me tão pouco natural que agora tivesse conseguido me movimentar com aquelas perninhas finas. O restante, sentia-me relativamente confortável. Mas para mim, era como se elas fossem desaparecer por completo. A maçã apodrecida nas minhas costas e a região em volta inteiramente coberta por uma poeira maciça quase não me incomodava. Eu recordava da minha família com emoção e amor. Minha decisão de que precisava desaparecer era, se possível, ainda mais decidida que a da minha irmã. Eu permaneci nesse estado de meditação vazia e pacífica até o relógio da torre bater a 3ª hora da manhã. Eu ainda vivenciei o clarear da janela. Mas depois, sem intervenção da minha vontade, a minha cabeça mudou completamente. Das minhas ventas surgiu o fraco e último fôlego. Senhoras e senhores, assim termina esta história. Aqueles que se mantiveram em silêncio, entenderemos como uma atitude em respeito ao morto. Aqueles que por generosidade nos acompanharam, ou aqueles que foram atingidos pela representação, agradecemos o aplauso de contentamento. Agora peço que deixem a sala para que possamos fazer os rituais necessários para o autor que sacrificou a vida por esse espetáculo.